Alô, bom dia. Vamos começar? Todos a postos? Então, meu nome é Rosela, eu sou conselheira do IAB e conselheira do CAU São Paulo. E fui chamada para mediar uma palestra, mas assim, na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar no plano diretor de São Paulo de 2002, que deitou as regras e deitou a base para o plano de 2014, que está em vigor hoje, e que o Túlio vai apresentar. E nesta ocasião, o Fernando Túlio, que fará a apresentação, presidente do IAB São Paulo, né? Ele estava na prefeitura, né, dentro da secretaria que desenvolveu o plano, e eu estava na Câmara Municipal, no gabinete do relator do plano, que era o Nabil Bonduc, coordenando a equipe técnica de redação. E houve uma questão que acho que é importante colocar, que é uma questão muito especial, que foi um trabalho de colaboração entre o Executivo e o Legislativo naquele momento, para chegar às conclusões e chegar ao plano na forma como ele está. Um processo participativo gigantesco, né, de mais de 100 audiências públicas e debates e oficinas junto com os diversos segmentos. É um processo bastante longo de participação, mas não longo enquanto processo inteiro de formulação e votação, que foram quase um ano e pouco, né? Então, a gente teve uma coisa muito particular, que foi essa possibilidade de trabalhar conjuntamente entre os técnicos que estavam no Executivo e os técnicos que estavam no Legislativo, e tivemos também uma situação muito propícia, que o prefeito da cidade, o Fernando Haddad, ele se interessava sobre as questões urbanas, ele discutia, chamava a equipe praticamente quase toda semana, queria saber passo a passo do que estava sendo proposto, e todas as questões que a gente não conseguia chegar a um termo razoável nas mediações, a gente levava para ele para debater e discutir. Então, ele leu o plano antes de aprovar. É uma pessoa que se envolveu diretamente nas questões, e acho que isso faz também toda a diferença na qualidade e nos resultados. Por outro lado, ainda a título de introdução, eu queria dizer o seguinte: nós estamos num evento promovido pelo IAB, né? Realização do IAB. O IAB tem a correalização do CAU, o BR e tudo, mas assim, o IAB tem uma tradição de pensar e formular e propor questões relacionadas à cidade, né? Ele foi fundado em 41, não, desculpa, em 21, em 45 tem o primeiro congresso do IAB. Agora, em 63, teve um seminário importantíssimo que provavelmente boa parte de vocês ouviram falar, que é o seminário que aconteceu no Hotel Quitandinha, e a gente chamou o Seminário do Quitandinha, em que as bases do que vem a ser a política da reforma urbana foi redigida pelos membros ali presentes relacionados ao IAB, né? E tinha outras pessoas, não eram? Tinha uma série de convidados. Quando a gente lê a lista, quem estudou o seminário, vai ver que foi fundamental a questão, e de lá vem a semente para o que a gente vai discutir hoje. Então, lá está relatado pela primeira vez a ideia do solo criado, né? Então, a possibilidade de construir mais de uma vez, pagando algo para poder construir, a questão da transferência do direito de construir, relacionada às questões de patrimônio, né? A questão mesmo da ideia da reforma urbana.
E aí, só fazendo uma, uma propagandazinha, tem o livro, que eu tenho 2 capítulos dentro dele, um com o Nabil é organizador, do Seminário da Habitação da Reforma Urbana ao Plano Diretor de São Paulo. Como o tema ele está absolutamente ligado, eu fiz questão de lembrar essa vinculação do IAB com relação aos grandes temas da cidade, da qualidade de vida, da arquitetura, e aí convidá-los a todos a se juntar ao IAB, né? Que daqui a 2 anos vai fazer 100 anos de entidade, uma entidade super, já posso falar quase que centenária, e de altíssima produção. Então, parabenizando também a organização aqui do Rio Grande do Sul, que está impecável esse congresso, eu vou passar para o Túlio para começar a apresentação e, na medida em que houver alguma questão, a gente pode até, né, ir falando juntos, tá bom? Bom dia a todos e todas. É um prazer, Rossella, estar aqui contigo. A Rossella coordenou, como ela disse, esse processo no Legislativo, que foi um ator fundamental para aprimorar, rever e construir novos conceitos em relação ao plano que foi aprovado. Você bem disse que isso é um processo, né, enfim, histórico, recuperando essa publicação bem importante. Esse livro traz esse recorrido de 63 até o plano diretor e, no final da apresentação, eu queria aproveitar, e a gente vai, enfim, fazendo um ping-pong aqui, e colocar um pouco os desafios de 2014 até os dias de hoje em relação à política de desenvolvimento urbano. Bom, eu vou logo passar para a apresentação para que a gente tenha, então, os insumos aí para o debate. Essa aqui é a região metropolitana de São Paulo, né, uma foto aérea, ali o Porto de Santos lá embaixo, e está aí já um primeiro desafio, que é fazer o desenvolvimento de um projeto de desenvolvimento urbano para uma cidade que está imersa a um contexto metropolitano. Em destaque aqui, a gente tem a rede metropolitana de transporte, né, os principais rios, o Pinheiros, o Tietê, as 2 represas, e essa rede de transporte, ela, por sua vez, ajuda a condensar a boa parte dos empregos formais da cidade. Em contraposição, a gente levantou os índices, né, que congregados ao IPVS demonstram a vulnerabilidade social, sobretudo nas periferias da cidade. Na palestra de abertura sobre espaço e democracia, a Hermínia trouxe a dimensão em relação à questão dos assassinatos da população jovem, negra, periférica, ou seja, tem uma série de desigualdades que não só socioterritorial, que estão colocados nessa dimensão, e aqui, juntando as 2 informações, a gente vê um desequilíbrio, uma injustiça socioespacial, que era o contexto central para o desenvolvimento do plano. Em complementação a isso, a gente traz uma outra informação também, que é o conflito com a dimensão ambiental. Você tem ao sul, ao norte de São Paulo, a Serra da Cantareira, e ao sul, os mananciais que abastecem mais de 12 milhões de habitantes. Uma outra informação também importante, eu não trouxe todos os mapas, mas esse mapa aqui traduz a densidade demográfica líquida. Na área mais rica da cidade, que está em verde, é uma área também verticalizada, mas, apesar de ser densa do ponto de vista construtivo, ela não apresenta os maiores indicadores de densidade demográfica líquida. Isso faz com que, né, a gente tenha uma condição em que só da Zona Leste, que está ali à direita, para o centro, você tem um deslocamento de 3 milhões de pessoas todo dia para ir trabalhar e depois voltar para suas residências, num distanciamento de moradia e emprego que gera congestionamento, poluição atmosférica, né, o tempo dessa população que não consegue necessariamente usar o tempo livre para estudar, para estar com a família. Então, esse era um pouco o contexto para o desenvolvimento do Plano Diretor Estratégico de São Paulo. É importante considerar, e até incluir aqui na apresentação,
elementos não só do plano diretor, mas do marco regulatório da política urbana como um todo. Depois do plano diretor, teve a aprovação, o desenvolvimento e aprovação da lei de zoneamento e depois o plano regional das subprefeituras. Há ainda um guarda-chuva em relação a esse marco, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, é como se fosse o plano diretor metropolitano. Esse plano ele está, enfim, às moscas, né, com uma série de problemas em São Paulo, mas é importante a gente considerar tudo isso conjuntamente. Para fazer a apresentação, então, do conteúdo, eu vou seguir estritamente a estrutura do plano, da abrangência e os conceitos e objetivos, foi o que eu já passei anteriormente. Aí, o segundo título, falar da ordenação territorial, depois falar da política e dos sistemas urbanos e ambientais e, por fim, o sistema de planejamento urbano e a gestão democrática. Em relação às estratégias de redesenho urbano, né, de ordenamento territorial, o plano ele estabelece aquilo que foi denominado no artigo 9º, né, isso foi colocado na Câmara, era um conceito que estava ainda difuso quando o Executivo enviou para o Legislativo, a Câmara trouxe essa questão no sentido de conformar uma rede de estruturação da transformação urbana, que eu vou apresentar em detalhes, mas essa imagem, esse mapa traduz, que é o quê? O conjunto de macroáreas e macrozonas, que não está aí nesse mapa por enquanto, os eixos de estruturação da transformação urbana, que são aquele perímetro azul e amarelo em torno das redes de transporte público coletivo, em azul o que é existente, em amarelo o que é planejado, em vermelho a macroárea de estruturação metropolitana, né, que eu também vou detalhar um pouco depois, e, em terceiro lugar, em verde, em torno do sistema hídrico-ambiental, e também depois vai entrar um layer da rede de equipamentos públicos, as áreas de estruturação local. Então, a ideia é que todos os projetos de redesenho urbano da cidade e toda a estratégia do plano, de todas as políticas dos sistemas urbanos e ambientais, tivesse como elemento central a viabilização dessa rede de estruturação. Bom, aí, item a item, né? A macrozona e as macroáreas foram divididas aqui no perímetro urbano. Então, nesse marrom mais escuro aqui, a área que condensa empregos já de urbanização consolidada. Em vermelho, a macroárea de estruturação urbana, metropolitana. E, em laranja, em vermelho, os territórios que precisam de intervenções urbanas significativas para sua consolidação e redução das desigualdades socioespaciais. E aí as macroáreas agrupadas pela sua dimensão, sobretudo ambiental, de proteção e recuperação. Elas têm diferentes estratégias de uso e ocupação do solo até chegar nas áreas com o verde mais escuro, com os quesitos e critérios para a proteção mais intensiva. Aqui o conjunto de macroáreas, que é a cama para receber, né, a rede de estruturação metropolitana. Então, esse primeiro elemento da rede de estruturação metropolitana é agregado aos eixos de estruturação urbana. São Paulo vivia um processo, um conflito social, na medida em que o setor imobiliário produzia novos empreendimentos, sobretudo nos miolos de bairros, sem qualquer lógica de transformação da paisagem, do território. Então, era um conflito, e ainda é por conta do direito de protocolo, né? Isso ainda acaba acontecendo, e depois teve até um dispositivo transitório na lei de zoneamento. O setor imobiliário, hoje em São Paulo, faz pressão todo dia no prefeito para voltar a legislação para que isso seja possível novamente. E, então, a lógica era essa, né? Você pegava um conjunto de casinhas, comprava esses imóveis e produzia os edifícios, condomínios, todos murados, naquela lógica que não produz cidade. Essa lógica ela foi, então, revista na medida em que foram implementados os eixos de estruturação da transformação urbana. Esses eixos eles estão muito ligados àquela estratégia que é, enfim, globalmente reconhecida, que é de
vincular a política de desenvolvimento urbano à política de mobilidade. Esses territórios em azul são os eixos existentes e, em amarelo, os eixos previstos, tanto em torno dos corredores de ônibus, linhas de trem e linhas de metrô. Para quê? Porque o plano é uma lei, certo? Daqui a 16 anos a gente teria que rever essa lei. Como que a gente faria com os territórios que passassem a ser os eixos? Esse foi um desafio jurídico, né? Um desafio conceitual. Então, o que foi estabelecido? Foi estabelecido que esses territórios que estão em amarelo vale uma legislação de uso misto, normal, mas quando você tem a ordem de serviço e o licenciamento ambiental das obras de infraestrutura que estão nesse mapa já definidos, o prefeito pode fazer um decreto que faz com que esses territórios passem a ter os parâmetros de uso e ocupação do solo dos eixos de transformação urbana, que eu vou mostrar depois, mas passa a ser o coeficiente de aproveitamento 4, passa a ter uma série de incentivos para a fruição pública, fachada ativa, uso misto, para que aquela produção imobiliária do edifício condomínio passasse, então, a ter estímulos para a sua humanização. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, esse era o mapa do coeficiente de aproveitamento e o mapa de gabarito eu não coloquei, mas era parecido. E, com a mudança da lei, o coeficiente de aproveitamento passou a ser esse. Então, essa legislação que permitia, não tinha, né, numa lógica bem liberal, não queremos restrições, que transforme-se onde se quiser. Era aquele resultado de cidade que a gente viu na imagem anterior, né, aquela foto aérea. Então, o mapa do coeficiente de aproveitamento passou a ser esse, e é um mapa dinâmico. Conforme você vai implementando a rede, você vai alterando os parâmetros de uso-ocupação do solo. Aqui, eu não vou detalhar, mas tinha uma série de instrumentos que eram utilizados pelo mercado no sentido de viabilizar aquele produto. Então, tinha a fórmula de Adiron, tinha uma série de incentivos para varandas, para vagas de garagem, e isso tudo foi alterado para que a gente construísse parâmetros voltados ao incentivo de um produto imobiliário com a maior qualificação urbana na relação edifício-cidade. Então, foram criados parâmetros para a largura mínima de calçada, para o tamanho mínimo de testada, para estímulo à fachada ativa, à fruição pública, a cota máxima de terreno por unidade habitacional, conferindo com isso. Não adiantava também, né, garantir essa produção imobiliária e, ao mesmo tempo, ter apartamentos de 400 metros quadrados, 500 metros quadrados. Então, foi esse nome aí, ficou um nome, acho que muito técnico, né? Cota parte máxima de terreno por unidade, mas, enfim, o objetivo é garantir um número mínimo de unidades habitacionais em função da área do terreno. Isso dá, em média, uma unidade de 80 metros quadrados. Você pode fazer uma de 60 e uma de 100, que está dando a média. Isso é outro item que o setor imobiliário tem batido fortemente, e a gente tem buscado levantar dados da produção imobiliária pós-PDE para fazer um debate qualificado em relação a isso. Há incentivos para o uso misto, ampliação do coeficiente de aproveitamento para 4, e também os desincentivos para garagem. Eu não sei quem conhece o Instituto Moreira Salles, lá em São Paulo. Ele está no entroncamento da linha amarela com a linha verde, com o corredor de ônibus da Rebouças, da Consolação, dos melhores lugares. Eles eram obrigados a fazer 4 subsolos de vaga de garagem. Com a aprovação do plano, eles queriam fazer nenhum, eles fizeram só um para fazer a reserva técnica das obras de arte. Então, a cidade, a legislação urbana estava moldada por um produto imobiliário que, na sua localização e na sua forma, eram extremamente desumanos, né? Essa é uma ilustração, enfim, esquemática de um dos eixos, um corredor de ônibus, ciclovia, né? Enfim, fachada ativa e tudo mais. E, só para complementar, no zoneamento, né, os eixos de estruturação que está um pouquinho difícil ver, mas o que está em vermelho mais escuro, eles foram complementados pelas zonas de centralidade. São áreas que passam corredores de ônibus, tem eixos de comércio e serviços, e que é como se fossem eixinhos, né? Tem um CA2, mas tem um gabarito maior, e a ideia é que o desenvolvimento da cidade fosse em rede. Lembra daquele mapa lá que o coeficiente de aproveitamento era uma mancha? Era um desenvolvimento, né, polar. A gente reviu os conceitos do plano
no sentido de desenvolver a rede de estruturação da transformação urbana. Um outro elemento que compõe essa rede, então, é a macroárea de estruturação metropolitana. São Paulo, ao longo dos seus rios, Pinheiros e Tietê, onde se tinha aquela grande várzea, onde a urbanização, sobretudo na época em que os ingleses desenvolveram as ferrovias, era o melhor lugar para a construção delas, porque é o lugar mais plano, onde você podia fazer as curvas. Então, as ferrovias de São Paulo estavam ao longo dos rios. Com isso, a indústria também se localizou nesses territórios, né? A macroárea de estruturação metropolitana é esse território estratégico, onde você tem os rios, a rede sob trilhos e depois as marginais do Rio Pinheiros e Tietê, onde, de alguma forma, o sonho é que a gente transforme essa rede de infraestruturas para construir praias fluviais urbanas, grandes espaços para vida urbana. Mas o que acontece? Os eixos não necessariamente necessitam de um projeto urbanístico. Os eixos, você criou uma legislação urbana e permite que o mercado produza dentro daqueles parâmetros. Na macroestruturação metropolitana estão previstos os projetos de reordenamento e reestruturação urbana. Então, aqui, para vocês terem ideia, né, da importância do uso industrial ao longo desses territórios e que é um uso também que, com essa transição produtiva da região metropolitana, é um uso que está em disputa. O setor imobiliário, muitas vezes, pretende ou comprar aquelas casinhas no miolo de bairro ou comprar esses grandes galpões industriais, derrubar e construir edifícios condomínio. Essa macroárea foi dividida em subsetores, né? O subsetor área central, orla fluvial e ferroviária, e também essas tripas que saem em direção aos Porto de Santos e ali a Campinas, que são as grandes rodovias, que também congregam serviços importantes que estão num processo de reestruturação produtiva. E aí foi estabelecido um cronograma para o desenvolvimento desses projetos. O Arco Tietê foi desenvolvido, estava na Câmara, o Dória retirou, sem nenhuma justificativa, e segue no Executivo agora. A gente está, via IAB, questionando e dialogando sobre essa questão. O Arco Tamanduateí, que é ali, que também vai em direção ao Porto de Santos, também já está na Câmara dos Vereadores. O Arco Jurubatuba também já está, e o Arco Pinheiros está em processo de consulta pública para envio, imagino eu, que ainda nesse ano. E aí os setores, né, como eu falei, o primeiro da orla ferroviária e fluvial, a área central ali o terceiro, e os setores, eixos de desenvolvimento. Nesses eixos de desenvolvimento, foi criada uma estratégia também para, por meio da legislação urbanística, tentar estabelecer parâmetros para o incentivo de uma produção que levasse emprego e renda para esses territórios, né? Tem um debate aí de fundo sobre a viabilidade de fazer via isenção fiscal, né, promover o desenvolvimento urbanístico. Isso, não vou entrar nesse debate aqui, mas a gente pode fazer depois. Mas, por exemplo, na Jacupêssego, ali na Zona Leste, onde tem aqueles 3 milhões de pessoas que saem todo dia e voltam nesse deslocamento casa-trabalho, foram criados, a outorga onerosa é zero, o IPTU é zero, e o ITBI também é zero, e o ISS foi minorado na menor taxa possível. Com isso, pretende-se para usos não residenciais, não para usos residenciais. Então, mas a gente segue acompanhando, a gente tem todos os licenciamentos de novos empreendimentos e territórios, e, a princípio, por enquanto, a gente não tem visto nenhum incentivo, nenhuma transformação significativa nesses usos. Então, vale a pena verificar se esse tipo de estímulo é suficiente ou não. Nessas áreas, no zoneamento, foi criado também as zonas de proteção, de preservação, de ZPI, eu sempre esqueço o que é o P, de proteção industrial, enfim, alguma coisa assim, e os ZDS, que são as zonas de desenvolvimento econômicos, que também têm parâmetros para incentivar esse tipo de uso. Já existem operações urbanas consorciadas nesses territórios, são 3, desculpa, a Água Branca, que está também em processo de revisão, a Faria Lima e Águas Espraiadas. Então, esse era todo e tem a Operação Urbana Centro também, que
acabou não entrando aí. E existe, então, um portfólio de projetos que estão nesses projetos de lei, com corredores de ônibus, habitações sociais, e uma visão, então, de um projeto, né, para esse território ferroviário, fluvial, de reconversão, para que esse seja um dos principais áreas de realização da vida humana, né, com ciclopassarelas, espaços públicos. É bom até não falar muito alto, mas o desejo é que a gente consiga pegar as marginais do Rio Pinheiros e Tietê, tirar uma das vias, né, isso parece coisa, se falar lá em São Paulo, para quem, né, ama andar de carro, parece assim, uma utopia, mas é um sonho de 30, 40, 50 anos, para que a gente consiga transformar essas áreas hoje em futuras praias urbanas fluviais, com comércio, serviços, habitação, e um pouco esse desejo que hoje está, na sua maior parte, na Câmara dos Vereadores. As áreas de estruturação local, para finalizar a composição da rede de estruturação urbana, ela é formada, então, pelos sistemas urbanos, ambientais, na escala local, sobretudo os rios, aqueles rios afluente do afluente do afluente, né? Os parques lineares, os parques e a rede de equipamentos. Aqui são todos equipamentos públicos municipais e aqui um filtro, né, para a gente ver um raio de 1 quilômetro no entorno dos céus, pensando na conectividade desses equipamentos com uma reestruturação urbana. Isso foi nos planos regionais das prefeituras, pensado a partir de um outro instrumento, que é as áreas de estruturação local, são esses perímetros que vão guiar o desenvolvimento desses projetos locais nos próximos 16 anos. Aqui um detalhe desses perímetros de ação com as ações previstas. E aqui um exemplo que eu peguei do pessoal lá de Medellín, mostrando um pouco o desejo de articulação das políticas públicas na escala local para promoção da cidadania e qualificação da vida urbana. Aqui algum conjunto de intervenções que foram feitas na área central, né, mas que pretende se ampliar para outros territórios, né, na escala do P10, pegando territórios que eram antigamente monofuncionais, sem muito uso, transformando. Esse é um programa ao centro aberto, que agora já está numa etapa que também tem 10 unidades nas periferias de São Paulo. Aqui algumas imagens desses territórios. Aqui um espaço que estava ali na Liberdade para os carros e depois virou um espaço, né, voltado para o pedestre, para o encontro. Aqui uma outra área que era monofuncional e também passou a ser uma praça urbana, com atividades programáticas. Ali no fundo tem um container, você pode dar o seu RG, pegar uma cadeirinha de praia, vai ter um show, o Sesc é parceiro, então faz um show de samba, tem um pessoal jogando ping-pong, xadrez, tocando um samba, tem cinema ao ar livre, enfim. Né? A ideia é que a rede de estruturação local possa articular essas políticas públicas. Bom, para isso, foram pensados um conjunto de instrumentos urbanísticos e de gestão ambiental. Eu vou destacar só alguns deles, os mais importantes, para a gente, enfim, poder debater no final. Antes da revisão do plano diretor, nos últimos 10 anos, o setor imobiliário movimentou 100 bilhões de reais na cidade de São Paulo. Essa é a soma do valor geral de vendas. Se pegar todos os apartamentos que foram vendidos, né, o preço de venda deles, e somar nos últimos 10 anos, antes da revisão do plano, isso dá 94,68 bilhões de reais. Desse valor, apenas 1%, naquele gráfico à esquerda, 1,25 bilhão, foram traduzidos, né, capturados via outorga onerosa do direito de construir para um fundo público, que é o fundo URB, Fundo de Urbanização. E por que isso? Isso por dois motivos. Primeiro, que o valor de cadastro dos imóveis, como no Brasil inteiro, é super baixo. Na hora que você faz o cálculo, dá uma mixaria. E depois que tinha a fórmula de Adiron, que eu não vou explicar aqui, que é uma fórmula meio maluca, mas que você tinha o coeficiente de aproveitamento básico, ele acabava, numa situação, sendo majorados para 2. Então, vários empreendimentos faziam CA 1,99, aí não pagavam outorga, ou fazia, e aí pagava bem pouquinho. Então, foi isso uma disputa histórica que vem desde 63, né, que foi a consolidação do coeficiente de aproveitamento básico 1 para toda a cidade. Esse recurso, o potencial construtivo adicional, vai para esse Fundo de Desenvolvimento Urbano, que, por sua vez, pode investir num conjunto de intervenções que, aí, fazendo uma crítica, até hoje,
essas intervenções estão desarticuladas no território. A gente mapeou essas intervenções e você vê que não existe ainda aquele desejo da estruturação de uma rede de áreas locais, sobretudo nas periferias. Esse é um desafio que agora a gente está buscando enfrentar junto à prefeitura, mas, infelizmente, ontem, né, a Câmara dos Vereadores aprovou um projeto que altera essa lógica. Eles, sem nenhum processo participativo devido, isso o Ministério Público já está acompanhando, etc. e tal, porque os 30% carimbados para a mobilidade urbana não era para fazer qualquer coisa, não era para ficar tapando o buraco, né? Era para construir redes de transporte público, ciclovias e calçadas. E, na mudança no projeto de lei aprovado agora, eles permitem que você use esse dinheiro para tapar buraco, né? Isso foi num projeto de lei submarino, enfim, a gente está lá agora uma mobilização intensa em relação a isso, mas, enfim, acredito que essa medida vai cair. E para vocês terem uma ideia do efeito distributivo desse instrumento, aqui é o mapa de onde foi feita a produção imobiliária e você capturou a outorga onerosa. E esse é o mapa da onde foi investido os recursos via o Fundurb. Então, você vê que há... Opa, desculpa. Vim para o lado errado? Não, aqui agora... Certo. Então, você verifica que há, sim, um efeito distributivo, né, nesses investimentos, mas, reitero, ainda de forma desarticulada. Vai pinta uma calçada ali, o outro planta uma árvore ali. Não há ainda projetos urbanos integrados para esses territórios, sobretudo os periféricos. Essa é uma disputa que a gente tem travado agora. Um outro instrumento que também foi colocado no Executivo e aprimorado bastante no Legislativo são os projetos de intervenção urbana. Então, naquela macroárea de estruturação metropolitana, onde tem a redes de infraestrutura, o setor imobiliário quer usar os galpões industriais que estão no processo de transformação produtiva, isso tudo se dava sem nenhuma metodologia. O PIL, que é esse instrumento, ele tem como objetivo falar, vamos criar um mecanismo, um procedimento para o desenvolvimento desses projetos? Vamos. Qual que é? Primeiro, você tem que ter um programa de interesse público e um diagnóstico da área de intervenção, e aí ou o setor privado ou o poder público mesmo pode apresentar um projeto, né, que, por sua vez, é objeto de uma consulta pública. Essa consulta pública, havendo interesse, sendo, enfim, tendo vinculações com a rede de estruturação urbana, etc. e tal, o Executivo pode partir para a segunda etapa, que é fazer as modelagens. Aí, sim, modelagem urbanística, econômica, jurídica e social. Feito isso, um projeto já ganhando a sua cara, é feita uma nova consulta pública, ou o projeto, se não foi bem, é arquivado, né? Volte para o começo, se quiser, de novo, faça um novo programa, enfim, ou ele é validado e, se não alterar nenhuma legislação, via decreto, ele pode ser formalizado, ou, se tiver alguma legislação necessária, sobretudo nas operações urbanas, né, você apresenta um projeto de lei para isso. Aquelas operações urbanas, e a IUS também, enfim, que é um outro instrumento parecido, todos que estão na Câmara já passaram por esse processo. Hoje, em São Paulo, são mais de 40 PIUs. Bom, essa, então, é a rede de estruturação da transformação urbana, e eu vou rapidamente passar pelas políticas setoriais que, de alguma forma, têm que matricialmente se correlacionar. A política de habitação, né, em amarelo, você tem as zonas especiais de interesse social, são 5 tipos, e contextualizando esses tipos em função da situação do município, áreas mais próximas, áreas de loteamentos regulares, favelas, mais próximo das áreas ambientais, né, enfim, ZEIS também na área central, e isso tudo gerou um conjunto de instrumentos, né, que é o Plano Municipal de Habitação, que também já foi desenvolvido, está na Câmara, né, a gente está tentando fazer um esforço grande de tentar aprová-lo, as zonas especiais de interesse social, que estavam na imagem anterior, a regularização fundiária, que foi objeto de uma transformação no marco regulatório nacional, isso é um debate, o IAB entrou com uma DIN em relação a isso, por conta da titulação
mas não a necessidade do poder público de fazer um plano e um projeto urbanístico. Então, esse é um debate que é supramunicipal. E a questão dos fontes de recursos, os 30% do Fundurb carimbados, e nos projetos de reestruturação urbana, que seriam aqueles PIOs que virariam operações urbanas consorciadas, o AIU, 25% também carimbado. E um outro instrumento que foi uma referência ao Chile, eu não tenho certeza, Chile e outros países, que é a cota de solidariedade. Então, aqui as zonas especiais de interesse social 1, as zonas, aí depois a 2, 3, 4 e 5, que permite a provisão habitacional. Essas áreas foram duplicadas no plano diretor, em termos de área. E aqui a cota de solidariedade, que ela fala que para imóveis com área computável maior que 20 mil metros quadrados, 10% da produção tem que ser via moradia social, e isso não paga outorga onerosa, tem um desconto. E haviam 3 formas de fazer isso, ou pagando o valor correspondente no Fundurb, numa conta segregada para habitação, construir no próprio empreendimento, ou num conjunto de macroáreas na área mais consolidada da cidade. Aqui, um outro instrumento também que se relaciona, né, o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, de indução à função social da propriedade. Aqui explica cada um deles, né, a coisa do IPTU progressivo, que majora, e São Paulo, acho que foi uma das primeiras grandes cidades a implementar isso maciçamente, né. Foi criado um departamento para isso, o Departamento de Controle da Função Social da Propriedade, e foram notificados 2,57 milhões de metros quadrados de imóveis vazios em São Paulo. Esses imóveis, 80% nas EIs e 20% nas áreas de operação urbana vigentes. A produção imobiliária, naquele boom que produziu quase 100 bilhões de reais via VGV, essa produção, no seu boom, em 2011, produziu 1 milhão de metros quadrados. Então, só de notificação de imóveis subutilizados é 2,5 vezes mais do que a produção imobiliária. Ou seja, um estoque de terra que tem um potencial de entrar no mercado e, ao mesmo tempo, de alguma forma, contribuir, já que está em ZEIS, para a produção de moradia social, em áreas bem localizadas. Isso teve um problema também na alteração da gestão, que parou de notificar, isso ainda não... Eles estão voltando, mas no ritmo de tartaruga, e a gente tem dialogado e cobrado muito para que tanto esse instrumento seja aplicado como deve, tanto quanto essas áreas que estão quase indo para o 5º ano de IPTU progressivo, né, e aí podem ser desapropriadas com títulos da dívida pública, para que exista uma política de utilização desses terrenos para o interesse público. Isso ainda não tem caminhado muito bem. A política de mobilidade urbana, passar rápido, mas foram construídas 400 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus, as ciclovias que estão sendo retomadas, e no zoneamento foram criados perímetros de incentivos a vagas de garagem no entorno das estações, as principais estações metroviárias e ferroviárias. A política ambiental e rural, né, tem dos 12 milhões de habitantes em São Paulo, 1,7 moram em áreas de preservação de mananciais. Foi definida a zona rural com uma série de objetivos, né, que aqui estão listados. Aqui a imagem para mostrar o conflito dessa dimensão ambiental e social, né, com as EIs e as diferentes macroáreas. Aqui a zona rural que foi marcada, e alguns instrumentos, né, o Fundo Municipal de Parque, que quase que é um crowdfunding, que cada real que a sociedade se articula para financiar um parque, a prefeitura coloca mais um. Isso ainda não foi regulamentado, né, foi uma contribuição do legislativo, não estava na versão do executivo, e o pagamento por serviços ambientais, que depois que, enfim, tragicamente a Amazônia né, teve esse aumento do número de queimadas, foi aprovada uma lei federal e no município isso também já existe enquanto lei, falta regulamentação, mas foi carimbado 10% dos recursos do Fundo de Meio Ambiente, que é o FEMA, para inverter a lógica do poluidor pagador para o preservador beneficiário. Outro instrumento aí do zoneamento foi a cota ambiental. À esquerda, a lei de 2004 anterior, que só previa
a lei de piscina tinha um reservatório de águas pluviais e as áreas permeáveis, e na lei de 2016 do zoneamento foi criado um cardápio. Você pode fazer fachada verde, teto verde, árvore com DAP pequeno, DAP médio, DAP grande, pode fazer, enfim, uma série de coisas. E aí cada uma dessas coisas você tem uma pontuação para cada território. Você tem uma pontuação mínima e você pode fazer um arranjo conforme o projeto, dando flexibilidade para você atingir essa dimensão ambiental na escala do lote. Tem estudos também que a gente aí tem feito no sentido de georreferenciar todos os empreendimentos que usaram da cota, criar um banco de dados para saber qual que foram a capacidade de reservação, quantos utilizaram teto verde, quantos usaram fachada verde, quantos usaram... A gente montou um banco de dados e a gente está analisando o impacto para saber de que ponto é positivo ou não esse instrumento. E aí, para terminar, um resumo do processo participativo, que foi super extenso, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Esse é o resumo que eu tinha só do Executivo, a Lela falou, né? Foram mais de 110 ou 117 audiências públicas, 56 no Executivo, foram utilizadas na época já as plataformas virtuais. O Conselho Municipal de Política Urbana foi recomposto, fez mais de 15 reuniões para tratar do assunto, campanhas e impressos jornais para distribuir nos bairros. Esse aqui é o exemplo do portal, né, a plataforma Gestão Urbana, a minuta participativa para que pudessem ser feitas contribuições às várias versões de projetos de lei, né, um mapeamento colaborativo também de fragilidades e potencialidades dos bairros. Só um parênteses, foi muito interessante quando a gente já referenciou as contribuições que vieram da internet e as que vieram dos bairros. Eram muito diferentes. Então, foi super importante ter as oficinas territoriais e, ao mesmo tempo, o sistema online. O sistema online, enfim, a área mais consolidada da cidade, quem mais contribuiu, né, e nas oficinas territoriais foi o contrário. Sobre o sistema de planejamento, foi redesenhado até certo ponto o sistema. Esse é um ponto que eu acho que a gente ainda precisa aprimorar, ter uma revisão em 2021. Né? A gente vê que ainda apesar dos avanços da gestão democrática das cidades, esse sistema ainda está fragmentado em conselhos, fundos, enfim, que de alguma forma acabam batendo cabeça ou tendo alguns vazios. Enfim, acho que esse é um ponto para melhorar. Na versão que foi aprovada do PDE, foi garantida a paridade em vários deles, eleições diretas, né? Os instrumentos também foram mantidos. E uma inovação importante que acabou não sendo tão difundida é que São Paulo, a prefeitura, no final da gestão, criou um sistema de monitoramento do PDE. Os bancos de dados foram todos sistematizados e podem ser visualizados tanto por meio de gráficos quanto por meio de mapas com várias unidades de planejamento e gestão, distritos, prefeituras, macroáreas, macrozonas. Esse sistema está online, está sendo aprimorado até hoje. E o mapa digital da cidade de São Paulo, que é o Sampa, também super importante para a formulação dessas políticas. E só colocando aqui também todas as regulamentações que foram feitas, porque não basta aprovar a lei, senão ela fica, apesar de ser auto-aplicável em vários aspectos, ela fica, né, enfim, dependendo de detalhamentos, é que o conjunto de decretos, né, como a ativação dos eixos, por exemplo, foram publicados desde então. Aqui uma foto da Conferência das Cidades, em que, na primeira etapa, foi discutido o plano com mais de 9 mil pessoas. E, por fim, um contexto da aprovação, em que os movimentos sociais acamparam na frente da Câmara, enquanto o projeto estava em votação, foi de suma importância para que os vereadores se sensibilizassem com a necessidade de duplicação das leis e uma série de outros instrumentos que estavam ali previstos e que, então, puderam ser aprovados. Aqui uma foto da sessão na Câmara. E era isso, gente. Obrigado. Desculpa me alongar aí um pouco na apresentação. Passar para a Lela aqui. Bom, muito bom. Eu só queria fazer uma pequena complementação. Quando eu era estudante de arquitetura, no fim dos anos 1970,
muito tempo atrás, estava acontecendo o que a gente chamava do primeiro ciclo de planos diretores, ainda no governo militar. Escritórios de arquitetura eram contratados e elaboraram uma série de projetos, a grande parte deles elaborado dentro do escritório. E existia também uma questão de que ele se entendia como a arquitetura como uma coisa neutra. Não podia haver uma relação nem com a política e nem com e não existia essa ideia da participação trazendo insumos para poder planejar. Essa questão, então, durante um período findo o governo militar, havia um descrédito muito grande na questão do planejar, o planejamento e os planos diretores. E hoje a gente já tem um novo ciclo de planos diretores participativos sobre o qual se debruçar para a gente poder fazer balanços. O próprio IAB São Paulo, este plano diretor que o Fernando Túlio apresentou, está completando 5 anos de atuação. E, portanto, já tem um primeiro balanço do que é que aconteceu, quais são os instrumentos, quais são as questões que andaram, que viraram... elas são visíveis o seu reflexo, né? E quais outras que pararam e por que pararam. Então, já há uma possibilidade de fazer um balanço sobre os ganhos e sobre os obstáculos de trabalhar com esse instrumento. Agora, uma coisa que já está ficando muito claro é que ele incide, sim, em mudanças urbanas, não só na questão da lei de zoneamento, mas na possibilidade e na qualidade de vida de várias áreas na cidade. E aí, uma questão que acho que é assim, fundamental é que este plano, como também era o de 2002, ele não era só uma lista de grandes diretrizes de crescimento. Isso até existe, mas se queria, na medida do possível, fazer com que ele fosse uma lei autoaplicável. Primeiro, porque a gente sabe que é muito difícil aprovar uma lei dessa complexidade em câmaras municipais. Então, quanto mais a gente conseguisse incorporar dentro do plano as suas fórmulas, então, assim, cálculo da outorga, está lá a fórmula, não tem que inventar, a fórmula está lá. Transferência do direito de construir, a fórmula e todos os índices que entram no cálculo da forma estão dentro do plano diretor. O parcelamento e edificação compulsória, não, porque o Estatuto da Cidade obriga uma lei específica, mas a lei já estava quase pronta, foi votada depois e ele começou a funcionar. Então, assim, a autoaplicabilidade é extremamente importante para as coisas acontecerem. Essa era uma das questões, assim, já do balanço que a gente vem fazendo, né? E a outra coisa, que também vem muito de um processo participativo, é fazer com que essa lei, que é uma lei complexa, ela se torne, na medida do possível, a mais inteligível possível. Então, por exemplo, o Túlio ficou mostrando lá as macroáreas. Quando a gente pega o capítulo das macroáreas, o primeiro artigo começa assim: a macroárea de estruturação urbana é aquela ao longo dos rios Tietê, Pinheiros, ao longo dos eixos de não sei o quê, em que existe uma série de áreas obsoletas. Tal. Quando o jurídico leu, eu falei assim, mas isto não é um artigo de lei, isto é uma tese. Não, vai ficar assim, porque a gente queria que o diagnóstico que tinha sido feito fosse incorporado dentro da lei e que qualquer um que fosse ler entendesse porque aquela macroárea tinha sido marcada. Ela não é aleatória. Então, de proteção ambiental, ela é demarcada porque ali tem áreas de tal e tal, nascentes. E tem toda a explicação. O primeiro artigo é a explicação do porquê existe aquela área. E depois vinham quais são os instrumentos e aonde se quer chegar. Então, tem diretrizes de futuro, claro, a lei tem uma previsão de 15 anos, né, de atuação. Mas, assim, essa clareza
de trazer o diagnóstico de quais são os objetivos e aonde você quer chegar, é importantíssimo para esse diálogo e esse processo de participação, né? E que a gente absorve muito nesse novo modo de fazer, né? É trabalhoso, não sei quantas audiências públicas, todos os fins de semana durante 2 meses, 3 meses, mas a qualidade do resultado é sempre muito maior. E aí a questão também, que foi uma questão que foi reforçado muito no período da Câmara Municipal, que é a incorporação dos instrumentos ambientais. A lei de 2002, que, do ponto de vista dos instrumentos urbanísticos, ela já trazia grande parte deles, ela não tinha praticamente nada da questão ambiental. Nessa de 2014, a leitura da cidade ela é muito mais intrincada, e a questão ambiental ela se tornou uma das questões fundamentais de desenho dos objetivos da metrópole. Então, uma série de instrumentos que ficavam apartados dentro da legislação ambiental foram trazidos para dentro do plano diretor, da mesma forma que uma série de instrumentos que estavam também apartados dentro da legislação de proteção do patrimônio cultural vieram para dentro do plano diretor, tentando casar junto com as questões das macroáreas e ajudaram a redesenhar o que viria a ser esses objetivos da cidade que a gente quer construir. Então, um processo bastante foi um processo bastante fértil. O tempo todo procura-se minar, né, porque os interesses são sempre conflitantes, óbvio. E há sempre assim, a hipótese, vamos fazer uma revisão do plano diretor, tem instrumentos, especialmente as questões relacionadas ao mercado imobiliário, elas estão sempre bastante candentes para que sejam revistas. Mas é o processo que nós conseguimos bancar e que está acontecendo agora na cidade. Bom, termino aqui minha complementação e aí eu abro a palavra para perguntas para o Fernando e para quem quiser. Vamos fazer 3 perguntas e a gente traz para a mesa, depois volta para mais uma rodada. Daniel, aquele senhor, esta moça, 3 primeiro. Alô. Bom dia a todos. Parabéns para o IAB de São Paulo, que teve uma grande participação ao longo do tempo na aplicação da lei, porque nós temos lei que nos respalda, né? Ou seja, o Estatuto da Cidade é lei, né? Tem uma série de instrumentos, é complexo, não é simples. Eu queria fazer uma pergunta muito específica, né? Porque isso aqui está na mesma linha de Hermínia Maricato, ou seja, daqueles que estão, digamos, na linha de frente, né? Mas conhecem profundamente a questão urbana, né? E ao contrário da palestra de ontem que fui assistir, né? Onde uma coisa mais acadêmica, de observador, que chega a conclusão nenhuma, em geral, digamos, né? Ou seja, tem esse lado do exercício profissional na área urbana que eu realmente acho que um ponto forte do IAB de São Paulo e do IAB em geral, né? Mas em particular de São Paulo. Pergunta é a seguinte: as operações urbanas consorciadas, né, foram de alguma maneira mal usadas, não, pela manifestação de Maluf e demais, não? E no meio acadêmico se acha que não, com esse precedente é melhor esquecer. E o IAB não se manifestou ainda, né, institucionalmente sobre a necessidade, né, porque Hermínia Maricato disse que é necessário, né, é importante, né, com mobilização social. Porque se você não mobiliza, aí alguém se aproveita, digamos, dos ganhos de um planejamento que é objetivo, é atrair investimentos do capital com controle social. Aí você não faz o controle social, o investidor leva vantagem. E outro detalhezinho mais. Hermínia Maricato mostrou um céu em uma área super
urbanizada. Lógico, você fazer plano urbanístico em lugares com 15 milhões de habitantes é diferente de uma prefeitura com 20 mil, digamos, né? Então, eu acho, digamos, que a proposta dela, e ela, comentei com ela também, que ela fez teve um pouco imprecisa. Essa ideia dos centros de educação integrada para a cidadania é modelo da Anísio Teixeira Baiano, que Paulo Freire defende e que foi repetido no Rio e em São Paulo. Mas tem que preservar áreas para isso, porque são equipamentos muito grandes que resolveriam o problema de racismo, de segurança, porque a segurança gera negócio, gera shopping centers, gera condomínio, é um negócio. Então, acho que aí você, nos planos diretores, tem que prever áreas, digamos, para você instalar coisas desse tipo. Na Bahia, o atual governador, no plano de governo dele, incorporou. Mas aí vamos cobrar, porque não sei se ele vai fazer, não? Mas é uma proposta. A ideia é essa, ou seja, nós temos que cuidar nos PDDU de áreas também para essa questão, que acho que é muito importante, nos lugares, inclusive mais pobres, mais precários, ter espaço para essa implantação desse equipamento. Eu queria primeiro agradecer a clareza com que foi mostrado aqui. Eu acho que trouxeram imagens que nos ajudaram a entender bastante o discurso, né? O Plano Diretor de São Paulo tem sido um estudo de caso nas aulas de urbano, que a gente utiliza e acredita muito, né, nas coisas que vão dar certo. E dizer assim, o que eu vejo, né, que tem aqui muita preocupação com uma análise, diagnóstico, mas também um acompanhamento dos resultados, que isso é fundamental, né? Aqui em Porto Alegre a gente está com uma discussão sobre a questão de ter um instituto de planejamento, que eu entendo que em São Paulo a gente tem o SP Urbanismo, que é uma instituição que também faz parte desse processo. Isso eu queria saber até que ponto, né, tem órgãos envolvidos, assim, tanto acadêmicos como institutos de planejamento, né, que fazem esse suporte, porque pela complexidade do que a gente está vendo aqui, isso não é feito a poucas mãos, né? Isso é um projeto que envolve muitos agentes e eu acho que é bem interessante vocês trazerem isso, né? Eu vi que a importância até mesmo dos concursos que se promoveram ao longo do processo, aquele concurso que se fez para explicar o plano diretor em poucos minutos, tudo isso foi muito importante para que ele se popularize, que as pessoas entendam, né, e deixe só ser lei, senão também ter esse diagnóstico que foi comentado. Essa é uma pergunta. A segunda é respeito ao índice 1. Né? Uma cidade como São Paulo, que né, tem uma pressão por um crescimento, talvez esse índice 1 seja algo que realmente viabilize ela melhor. Mas vocês entendem que isso pode ser usado para todas as cidades no Brasil? Isso é uma boa estratégia? Essa é a minha outra pergunta. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Felisberto Luiz, eu sou conselheiro municipal de desenvolvimento urbano e ambiental pela região de gestão de planejamento 1. E lá em 99, 98, quando tinha o governo da Frente Popular, eu participei da revisão do plano diretor. E lá teve toda uma dinâmica de participação, de construção de várias alternativas, os eixos de estratégias, e que foram reavaliados em 2009 e estamos discutindo agora em 2019. O que a gente nota ao longo desse tempo é o pouco conhecimento por parte da cidadania do que é o plano diretor. Né? A tua explanação, para mim, contemplou muito tudo aquilo que eu entendo de democrático. Como que, nesse momento, na situação política em que nós vivemos, governos que não têm um viés democrático, como construir isso? Né? Nós, da RP1, propusemos um espaço de local, que é a 20 de novembro, que é ali na Barros Casal, que é um assentamento popular, para que a oficina fosse realizada lá. O governo disse que não, porque havia problema de segurança, o espaço não permitia, e nos recomendaram a Câmara de Vereadores.
né? Então, é muito difícil, né, lidar com governos que não têm o viés democrático. Eu estou fazendo uma colocação política porque ela é importante nesse momento, né? E como a gente popularizar isso para as populações que não têm a compreensão. E aí eu vou um pouco ao encontro do que a Rosélia falou, da linguagem, para chegar às pessoas, para as pessoas compreenderem, entender que é importante conhecer o seu bairro, né? Nós tivemos isso em 99. E hoje temos algumas oficinas que podem levar a esse conhecimento da sua região, né? E aqui, pasme, nós temos a primeira operação consorciada e há um vereador que propôs acabar com a lei da operação da Lomba consorciada, que tem todo um projeto da Lomba do futuro, né? Estou falando isso e nós estamos aqui, nós da RP1, estamos junto com o IAB, fazendo os planos populares de ação, que é mais ou menos o que vocês fizeram em São Paulo, né? E a minha última pergunta, e aí é uma pergunta mesmo, qual a contribuição que teve o plano diretor de Porto Alegre construído pelos governos da Frente Popular em Porto Alegre, lá para vocês de São Paulo? Obrigado. Bom, ótimas questões. Tentando ser breve, depois a Rossella também complementa. Daniel, em relação às operações urbanas, foram feitas algumas alterações. A operação urbana ela passou a ter um conselho gestor paritário, obrigado por lei, então metade sociedade civil eleita diretamente, outra metade o poder público, e foi carimbado 25% dos recursos auferidos com os títulos de CEPAC para moradia social. Isso produziu ainda, talvez, um processo um pouco complexo, que o setor imobiliário se desinteressou um pouco pelas operações urbanas e tem buscado fazer algumas alterações pontuais por meio dos PIOs, o que eu acho legítimo, né? Isso, no modelo americano, eles têm uma câmara técnica lá que permite, e acho que faz parte de um desenho do plano diretor, mas que muitas vezes, quando é proposto isso, a própria sociedade, a Câmara, etc., e tal, acaba travando quando não é um interesse público, não está acima disso. Mas qual que é um problema que tem a ver até com a questão da São Paulo Urbanismo? Se a gente pegar o modelo colombiano, que deu certo da EDU, na Empresa de Desenvolvimento Urbano, e que é um modelo ainda aqui em São Paulo é muito ruim, que é o seguinte: você faz um projeto urbano, né, por meio da São Paulo Urbanismo, e na hora de implementar esse projeto, a SP Obras é que vai fazer a infraestrutura, a Coab vai construir habitação, né, a CT é que tem laudos, tem registro de ata para fazer as plumas de contaminação de alguns terrenos, um departamento vai cuidar da questão do patrimônio, o outro vai cuidar disso, e aí, no processo político, cada hora, essas equipes trocam, e a gestão da operação urbana é um caos, né? As informações não são bem sistematizadas, não tem análise de impacto. Então, na Colômbia, o que eles fizeram? Eles fizeram com que essa empresa de desenvolvimento urbano ela está ligada direto ao gabinete do prefeito e ela é quem é responsável por receber os recursos de cada uma das secretarias e implementar o projeto. Então, ela vai lá, recebe os recursos da habitação e entrega a chave para o morador. Ela recebe os recursos, contrata as obras e entrega a calçada pronta, a ciclovia pronta. Então, acho que tem um debate de modelo de gestão que não foi incorporado ao plano diretor, mas em algum dos projetos de lei isso é trazido por meio de um debate ainda mais complexo, que é de fazer a São Paulo Urbanismo criar sociedades de propósito específico para cada um dos projetos com essas atribuições. Isso eu acho bastante razoável, mas há um interesse também, que eu acho complexo, mas interessante, mas perigoso em certos aspectos, é que a própria São Paulo Urbanismo, por meio dessas SPS, Sociedades de Propósito Específico, elas possam também incorporar. Ela possa fazer um empreendimento, né, doar 50% para locação social e, ao mesmo tempo, ter uma rentabilidade numa incorporação, entre aspas, pública. Esse é um debate que é complexo, mas eu acho que tem que ser feito também. Outro aspecto também importante em relação às operações urbanas, enfim, também uma gestão macro, né,
do preço do título em relação ao preço da outorga onerosa, em relação à transferência do direito de construir, e ter uma análise do poder público, né, para tentar equilibrar essa economia urbana também é super importante. E poucas vezes a prefeitura faz isso, né, saber quanto que está valendo o título ali, porque às vezes vale mais a pena o cara construir nos eixos, e ele não vai ter interesse lá na operação urbana. E aí tem que abaixar o CEPAC, mas se abaixar o CEPAC, você não consegue fazer as obras públicas de interesse. Então, eu acho que São Paulo avançou na gestão democrática das operações urbanas, carimbando o recurso para a habitação social. Há ainda a necessidade de melhorar a gestão efetivamente por meio dessas sociedades de propósitos específicos, mas isso tem que ser visto com bastante cuidado. Em relação aos CELs, que você trouxe muito bem, os CELs tinham como elemento central são centro de estruturação urbana, o CEL, né? O nome oficial não é esse, mas é uma brincadeira que faz muito sentido. E, infelizmente, ao longo do tempo, os CELs acabaram virando, entre aspas, uns escolões, uma escola grande, com piscina, com teatro, etc. e tal. E a gente está num processo agora, com várias entidades, no sentido de tentar recuperar essa dimensão de estruturação urbana dos CELs, para um novo modelo de gestão voltado à promoção da cidadania para todos os atores, para o idoso, para o jovem, para quem quer fazer aula de robótica, para quem quer ir numa praça Wi-Fi e etc. e tal. E a gente está dialogando com a prefeitura nesse sentido, o IAB e mais 14 entidades, e também com o modelo de Medellín, para além de ter o hardware, né, e o software desse equipamento de um CEL bem mais potente, a gente também promoveu uma série de intervenções urbanísticas no entorno com recursos do Fundurb. A captura da valorização imobiliária permite que você tenha projetos de intervenção urbana em territórios vulneráveis de forma integrada entre o aprimoramento da gestão das políticas públicas, né, saúde, educação, esportes, cultura, lazer, empreendedorismo, e as intervenções urbanas. Então, a gente está defendendo esse modelo, que é a lógica das áreas de estruturação local, e, para isso, a gente precisa mudar uma lógica que acho que ainda não virou a chavinha, que é os recursos do Fundurb ter um projeto urbano nesses territórios. Então, a gente está pressionando a prefeitura, dialogando, colocando pressão, para que o Fundurb financie esses projetos em áreas de vulnerabilidade. Em relação, né, ao potencial construtivo, e aí tem a ver com os planos populares, que, para além dessa lógica institucional, da gente defender isso com recursos do Fundurb, com instrumentos públicos, a gente também, em virtude do processo eleitoral do ano que vem, a gente está levantando uma série com várias entidades, né, incluindo o BR Cidades, o Polis, várias outras entidades. A gente está levantando tudo aquilo que está projetado na cidade em termos de ciclovias, parques, praças, calçadas, praças Wi-Fi, equipamentos. A gente está plotando tudo isso no mapa para poder, para cada região da cidade, ter um zoom e organizar oficinas participativas para tentar recuperar uma lógica, incluindo a dimensão orçamentária, sabendo quanto custa o corredor de ônibus, quanto custa isso, para saber e tentar debater lá. São Paulo vai arrecadar, nos próximos 4 anos, 15 bilhões de reais. Certo? Certo. Se a gente fizer um índice de distribuição desses recursos, em função da vulnerabilidade, a sua região teria direito a 500 milhões. A gente tem aqui um plano para esse território, que é de corredor de ônibus, que custa 2 bilhões. Não dá para fazer tudo agora. Mas também, se a gente não se organizar e não pressionar, não vai sair nada. Então, vamos fazer um debate aqui, ver quais são as prioridades desses territórios, para a gente consolidar esses planos populares e tentar, o ano que vem, pleitear que as candidaturas tenham esse aspecto, né? E, em relação ao potencial construtivo 1, eu acho que é super importante, sim, que eles sejam adotados, mas o mais importante, para além de ser 1 ou meio ou 2, é o cálculo em si da fórmula de outorga, né? Que pode ser 1 e você, no final, para o empreendimento num território X, pagar muito pouquinho, ou você pode pagar muito e, de alguma forma, inviabiliza o empreendimento. Então, tem alguns cálculos de economia urbana, e tem uma equipe bem bacana que fez isso, tanto no Legislativo quanto no Executivo, que
considerou isso não só em função da situação atual, os cenários futuros e uma lógica de indução da transformação urbana, né? Para ter um preço público da outorga onerosa e do CEPAC, a partir dos fatores sociais, de planejamento, uma nova base de dados foi criada, a gente largou mão do IPTU, porque estava sendo judicializado à época, criou um quadro 14, que é um preço de referência para a outorga, e numa lógica também desse preço poder ser atualizado ano a ano por meio de decretos num intervalo do PIB mais IPCA. E isso não foi feito. Então, assim, tem mais do que o debate do 1, que eu acho que o 1 é excelente, aí é o pente fino da economia urbana na análise das fórmulas. Bom, isso bem en passant, também passar para a Rossella para complementações. Então, eu acho que toda apresentação acaba mostrando os resultados positivos, né, do que a gente conseguiu. Na verdade, a gente poderia fazer uma outra apresentação de 1h30 só com os embates e os obstáculos e os bastidores do que é esse trabalho, né, em diversas frentes. A gente acaba sempre pensando no mercado imobiliário como um dos agentes de transformação e também dos embates dentro de uma sociedade democrática, mas também houve muitos outros, por exemplo, com a questão de quererem colocar uma área de um aeroporto dentro de uma área de preservação ambiental. Essa mobilização também do setor ambiental, ela foi extremamente forte para que as questões acontecessem. Então, num processo democrático, quando você consegue debater e discutir, na verdade, todo mundo sabe que não vai ganhar 100%, mas a gente consegue chegar em algumas questões, mais ou menos, uma parte delas, pelo menos, relativamente negociadas e relativamente acertadas entre as diversas partes. No fundo, com as mudanças de gestão, muitas questões elas acabam sendo não são mais prioridades para a nova gestão e muitas vezes essas questões elas querem ser revistas, pelo menos há um movimento de revisão e aí que entram os movimentos de resistência que são muitas vezes ou a maior parte das vezes uma união entre movimentos populares e entidades de classe e para criar uma forte oposição a mudanças que são mudanças estruturais dentro de uma lei que foi construída a muitas mãos, a centenas e milhares não, mais exagero, mas umas boas centenas de mãos durante um processo de tempo relativamente grande. Então, agora está acontecendo isso. Quando o Fernando ficava falando, lá o Fundurb, ontem foi aprovada uma lei, já tem um manifesto com mais umas, 15 entidades assinando, já se organizou rapidamente, já se fez, e vai para a rua e vai falar assim, olha, Ministério Público não vai mudar assim, não vai ser simples. Você não pode propor essa mudança sem participação, sem revisão, sem discussão. Então, existir essas entidades e existir movimentos sociais fortes é fundamental para um processo, para que as coisas aconteçam, para que as questões elas deem certo. Não é fácil. Então, assim, se deu a impressão de que São Paulo é uma ilha, não é uma ilha num universo de embates muito fortes. A gente só conseguiu bons resultados e consegue implementar porque existe uma dinâmica de sociedade muito atuante dentro da questão. E aí eu acho que o processo de participação foi muito crescente. Aí, eu que participei de 2002, o Plano Diretor de São Paulo foi um dos primeiros depois do Estatuto da Cidade de 2001. Ninguém sabia o que era participação naquele período, a não ser
brigar ali. Mas, assim, construir processos participativos foi um aprendizado tanto para quem estava no executivo quanto para quem era das associações. As mesmas associações que batiam na porta em 2002, quando elas vieram em 2013, 2014, eram outras. Elas estavam muito mais instrumentalizadas, elas tinham advogado, haviam discussões já elaboradas, propostas. As nossas propostas são essas. E isso é um processo de aprendizado muito legal. Então, acho que, mesmo não tendo todas as questões, todas as governos com intenções democráticas, quando a sociedade ela se impõe ou ela está disposta a brigar, essas questões elas são bastante amenizadas. Essa questão de a contribuição do plano diretor de Porto Alegre. A gente tem uma influência muito grande dos processos participativos de todo o Rio Grande e de Porto Alegre em específico. Não houve, assim, nesse sentido, há uma linha de transmissão entre essas questões, essas vivências que aconteceram aqui no Rio Grande e como a gente já recebeu quando começou os processos em São Paulo. Nós a gente bebeu nessas fontes de um processo muito mais democrático de se fazer qualquer lei, inclusive as questões orçamentárias, né? Aí a questão dos órgãos envolvidos e essa relação. Sim, a Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura bastante organizada, existem departamentos que lidam com a questão urbanística, mas, novamente, assim, esses órgãos eles não têm um conhecimento técnico enclausurado e encapsulado. Eles estão em constante... até porque a lei exige, a lei do plano diretor fala num sistema, então nenhum dos PIOs, nenhum dos processos, nenhuma das operações pode ir para a Câmara sem ter consultas públicas, sem ter ido para a internet para fazer emendas e assim por diante. Então, a gente tem uma situação um pouco menos enclausurada do que houve anteriormente. E aí depende muito de quem dirige. Mas, assim, os técnicos, em geral, são bastante progressistas, que estão dentro da malha da coisa. E eu sou do grupo que acha que não existem instrumentos do mal e instrumentos do bem. As próprias operações urbanas, quando elas têm uma regulação do Estado e uma regulação forte, elas podem gerar processos interessantes. A gente herdou operações urbanas construídas dos Maluf, lá atrás, uma coisa extremamente esquisita, que era uma operação urbana em volta de uma avenida, o recurso só servia para a avenida, e aí crescia os edifícios todos chiques em volta da avenida, quer dizer, capturar do mercado imobiliário para aplicar aonde já existe riqueza. Era assim que era a operação urbana. Quando chegou, durante os processos do plano diretor, e aí a primeira revisão de uma operação urbana, porque aí já dizia que as operações urbanas precisam ser consorciadas pela lei do Estatuto da Cidade, então tinham que ser revistas, se pensou uma série de questões. A questão que o Túlio já falou, de prever recursos carimbados para habitação de interesse social, mas também se pensou uma outra coisa, que eram 2 perímetros, um perímetro de captação e um perímetro de aplicação. E o perímetro de aplicação era muito mais amplo, pegava sempre favelas, áreas de vulnerabilidade, áreas que precisavam ser recompostas. Então, com isso, era possível fazer com que um instrumento que, na primeira versão, era um instrumento de colocar recurso aonde já tinha mercado, onde já tinha riqueza, para um instrumento mais distributivo. E isso está acontecendo. Tanto é que
a leitura que Fernando faz é que talvez o desinteresse pelas operações urbanas também venham disso, de que, na verdade, você não coloca ali onde havia só o interesse do mercado imobiliário. E eu acho que, sim, índice 1 para todos os municípios. É uma questão dos princípios da reforma urbana, que estão lá desde 63. A gente tem que captar a mais-valia do mercado imobiliário na construção. E não é como muitas cidades elaboram seus planos. O coeficiente máximo é 1, o coeficiente básico é 1, o coeficiente máximo é 2, e você só paga outorga acima do 2. Não, você paga outorga a partir do coeficiente 1, que é para a cidade como um todo. Então, você paga de 1 para 2, em regiões que o máximo é 2, de 1 para 4, em regiões que o máximo é 4, e assim por diante. Então, é um dos princípios fundamentais da reforma urbana a questão do coeficiente básico, e acho que a questão da fórmula do cálculo, como o Túlio falou, que tem uma sensibilidade aí de não paralisar tudo, também é bem importante. Falei demais. Quem mais? 8 minutos. Mais alguém tem este moço para falar? Bom, eu sou assessor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, trabalho com a Comissão de Política Urbana. E a gente está tentando viabilizar a residência em arquitetura e urbanismo, e a gente está tomando como referência tanto o caso da Bahia para a ATIS, quanto o caso de São Paulo para a residência que a FAUSP desenvolveu junto com o plano diretor. Eu não sei se vocês podiam falar um pouquinho da experiência que foi, como foi a atuação dos estudantes, do pessoal com a residência da FAUSP dentro da atuação do plano diretor de São Paulo. Bom dia, meu nome é Silvia Nunes, sou arquiteta de Caxias do Sul, do IAB, do Núcleo Caxias, aqui do Rio Grande do Sul. Em Caxias, a gente está desenvolvendo um projeto de ATIS, né, para Caxias do Sul, e aí, dentro das discussões que a gente tem feito, também com o Ministério Público, com o município lá, e com as instituições de ensino superior, a gente está construindo ali o conhecimento. Eu gostaria de saber se no plano diretor de São Paulo foi contemplada a aplicabilidade da ATIS prevista no plano diretor. Bom, ótimas questões. Em relação à residência, que foi uma parceria da USP com a prefeitura, foram selecionados 32 bolsistas recém-formados do Brasil todo para trabalhar, mas foi nos planos regionais das subprefeituras. Cada bolsista trabalhou junto à equipe técnica de uma subprefeitura e o ajudou a desenvolver um mapa lá que eu passei uma hora meio rapidinho. Acho que essa contribuição foi fundamental. Infelizmente, esse processo foi paralisado e a gente pode colocar você em contato com tanto a coordenadora da USP quanto da prefeitura à época para ajudar nessas tratativas mais formais. E aproveito para te dizer também que a gente, no CEAL de São Paulo, está tentando viabilizar a residência a partir do CAL, por meio do CEAL, em parceria com universidades e prefeituras. E a gente está derrapando bastante por conta, enfim, de um contexto lá de São Paulo, e que eu acho que seria bem legal se a gente pudesse trabalhar em parceria para tentar desenhar um programa, soluções jurídicas e termos de parceria. Acho que a gente podia somar isso daí para ganhar força e fazer a coisa sair do papel, porque não é fácil. Em relação à ATIS, a Lela talvez possa explicar melhor em relação ao plano. Acho que consta no plano, mas acho que ele não é autoaplicável como outros instrumentos. O que a gente vem tentando fazer agora é, pelo IAB, desenvolver uma plataforma, um Tinder da ATIS, né? Bem nessa linha, a gente está com recurso agora, a gente recebeu uma doação, a gente está começando a partir da semana que vem a desenvolver isso, e a ideia é que esse possa ser um ingrediente para somar, né, na produção de um bolo, né, que tem outros ingredientes que sejam articulados nesses territórios mais periféricos. Então, se vai ter o céu construído, se vai ter a melhoria urbanística no entorno, se tem um projeto urbano feito por meio de um recurso do Fundurb,
se isso também tem uma visão de perspectiva de longo prazo. Tal. A ideia é que a gente consiga fazer parcerias e promover a ATIS prioritariamente nesses territórios. Então, é uma articulação recente, mas necessária. Ela não está ligada diretamente ao plano diretor, mas a gente vincula a política de ATIS às estratégias territoriais que advêm do plano. Vou passar aqui para a Lela. Eu só queria dizer assim, na verdade, 5 anos atrás, quando o plano, ou 6 anos, quando o plano foi escrito, a questão da assessoria técnica para a HIS era ainda vista como uma questão especialmente ligada à moradia. Hoje, acho que tem uma visão um pouco mais ampla das questões urbanas também, a ATIS, bom, a gente fala ATIS lá, pensadas também para os espaços públicos e para uma coisa também mais urbanística. À época, ela ficava dentro da questão do plano setorial de habitação. O plano diretor ele dava diretrizes para uma série de planos setoriais. E a questão da assessoria técnica ela foi remetida para o plano de habitação, como uma das políticas estruturais para trabalhar a questão da baixa renda e da questão da habitação de interesse social. Então, esse plano foi feito, foi enviado para a Câmara, mas ele não foi aprovado. Então, é uma das tantas coisas que, enfim, elas acabam ficando meio que esperando um momento político concreto para que as coisas aconteçam. Mais alguma questão? Podemos finalizar? Então, agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com vocês. E com relação ao livro que eu falei logo no começo, a questão, né, de pensar a reforma urbana desde a década de 60 e até agora, eu tenho alguns volumes. Quem estiver estudando a questão, eu posso doar. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Muito bom o debate. Até mais.